Uma boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui nesse espaço memorial com o intuito de dar continuidade ao que já foi falado sobre a fundação e o desenvolvimento ao longo do tempo do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão. Hoje tecerei comentários a respeito dos três cidadãos jaguarenses que são homenageados nos departamentos do Instituto Histórico. Quais sejam o Arquivo Histórico, Léo Santos Brum, a Biblioteca Almiro de Lima Pilma e o Museu Alfredo Varela. Léo Santos Brum nasceu em 6 de fevereiro de 1931 em Jaguarão. Formou-se em contabilidade, lecionou espanhol no então Colégio Espírito Santo, trabalhou no Banco da Província, fez parte de várias entidades de Jaguarão, dentre as quais o próprio Instituto, que ajudou a fundar, ao então Câmara Júnior de Jaguarão, ao CTG Rincão da Fronteira, dentre outras. E ao longo de sua trajetória de vida, escreveu artigos nos periódicos de Jaguarão, sempre direcionado ao tradicionalismo, e usava o pseudônimo de Santos o Tropeiro. Em 1956, teve uma tese que defendia os CTGs como célula de cultura, aprovada com uma menção honrosa em concurso tradicionalista no Rio Grande do Sul. Terceiro concurso desse gênero. 3 anos depois, em 1959, mais uma tese, Jogo de Bolija, no 4º Congresso de Folclore do Rio Grande do Sul, também teve uma menção honrosa em função do seu trabalho. Em 1961, durante um certame promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Os Setembrinos, um poema épico referente à Revolução Farroupilha, também teve uma menção honrosa e foi premiado durante este evento. Faleceu repentinamente, aos 49 anos de idade, no dia 17 de abril de 1980, deixando um legado substancial de artigos e crônicas escritas que até hoje encontram-se armazenados lá no arquivo que leva o seu nome. No ano de 2018, dia 21 de maio de 2018, sua esposa, Celínia Gonçalves Brum, faleceu. E seu único filho, Rodrigo Gonçalves Brum, nos procurou no Instituto Histórico, na época eu presidia a entidade, com o intuito de fazer a doação do acervo da biblioteca de seu pai. E isso foi feito. Concatenamos ideias e buscamos todo o acervo que encontra-se lá no Instituto Histórico. 52 anos depois da fundação do Instituto, onde ele próprio ajudou a construir, um gesto de carinho à nossa entidade. Então, aqui os nossos agradecimentos ao Rodrigo. A Biblioteca Almiro de Lima Pilma, o seu Almiro também foi um dos fundadores do Instituto Histórico. Nasceu em 22 de outubro do ano de 1900, filho do seu Valentim José Pilma e dona Bernardina de Lima Pilma. Tinha 6 irmãos. 3 anos depois, seu pai recebeu uma proposta de emprego na Fioteste, uma fábrica de tecidos no bairro Navegantes, em Porto Alegre, e a família se trasladou para lá. Na capital gaúcha, estudou no Colégio São João Batista de La Salle, onde concluiu o curso primário. E em 1913, seu pai faleceu, e sua mãe, gestante ainda do seu irmão caçula, o senhor Valentim de Lima Pilma, que também foi um grande benemérito aqui em Jaguarão, inclusive dá nome ao lar de passagens aqui da cidade, resolveu retornar à terra natal com o intuito de dar prosseguimento à criação de sua prole. Aqui, retornando, matriculou-se no Colégio dos Padres Premonstratenses, onde cursou o primeiro ano do curso ginasial. No entanto, no ano seguinte, a escola encerrou suas atividades em Jaguarão e foi transferida para Jaú, no interior de São Paulo. Motivo pelo qual não pôde
dar continuidade aos estudos, visto que era a única escola de curso ginasial que existia na cidade. Fruto de seu grande interesse por cultura, por literatura, tornou-se, podemos dizer, um autodidata, né? Angariou conhecimentos múltiplos e deixou um grande legado para a cidade de Jaguarão, para a comunidade jaguarense, através de suas crônicas, que escrevia habitualmente, semanalmente, nos periódicos da cidade. Coisas de Ontem era o título que dava às crônicas que escrevia. Também fez um estudo muito aprofundado de radioestesia, que nada mais é que a procura de veios de água subterrânea com o intuito de construir poços artesianos para as famílias que não dispunham de água potável para uso. Seu Almiro casou em 27 de novembro de 1929 com a dona Iva Leivas Pilma. Teve 4 filhos, dona Maria José, Almiro, Jaime e Izzy. Izzy morreu em tenra idade ainda, muito pequena, faleceu. E o único filho do seu Almiro que ainda é vivo é o seu Jaime, mora em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Seu Almiro, após o seu falecimento, no ano de 1972, 29 de julho de 1972, foi homenageado com a biblioteca do próprio Instituto e com a biblioteca do Colégio Manuel Pereira Vargas. E um ano depois do seu falecimento, o Executivo Municipal também o homenageou com um jardim das Figueiras ao lado do Mercado Público Municipal. Ele também pertenceu a inúmeras entidades aqui em Jaguarão, a Loja Maçônica Luz Transatlântica, ao Rotary Clube Jaguarão, ao próprio Instituto, onde ajudou a fundar, ao Cemitério das Irmandades, ao Clube Harmonia, e, enfim, a Beneficência São José, o Asilo Felizmina Leivas, onde ajudou a montar e reestruturar. Enfim, foi um grande benemérito, assim como seu irmão também foi, Valentim Pilma, como já me referi, que dá nome, inclusive, ao Lar de Passagens. Por fim, falamos sobre o Museu Alfredo Varela. Alfredo Augusto Varela Vilares. Nasceu em 10 de setembro de 1864, em Jaguarão. Teve uma carreira de professor, diplomata, político. Foi um estadista, podemos dizer assim, e um grande escritor. A sua principal obra é referente à Revolução Farroupilha. Casou-se com a meia-irmã, irmã por parte de mãe, do Marechal Hermes da Fonseca, que foi o 8º presidente da República. Era uma senhora Josefina Pereira Bastos, uma família tradicional de Rio Pardo. Ele formou-se na faculdade, iniciou seus estudos de Direito na Faculdade de São Paulo, na Universidade de São Paulo, depois concluiu na Universidade de Recife. Formou-se aos 25 anos. Em 1889, retornou ao solo gaúcho, onde assessorou Júlio de Castilhos, que era presidente da província na época, a elaborar a Constituição de 1891. Também exerceu a função de secretário do Interior do Rio Grande do Sul. No ano de 1900, elegeu-se deputado federal e na próxima eleição, na eleição seguinte, reelegeu-se para o mesmo cargo. No ano de 1909, concorreu a vice-presidente da República. Na época não era como hoje. Hoje, quando votamos para presidente, automaticamente o vice está vinculado. Não podemos exercer o voto para presidente e para vice-presidente. É um voto único. Naquela época era diferente. Então existiam candidatos a presidente e candidatos a vice-presidente. E ele candidatou-se à vice-presidência da República, onde para presidente tinha André Sodré e Afonso Pena. Afonso Pena acabou sendo eleito. E para candidatos a vice-presidente tínhamos o Alfredo Varela, jaguarense, Rui Barbosa, baiano,
e Nilo Procópio Peçanha, era fluminense, era do estado do Rio de Janeiro. E esse acabou sendo eleito vice-presidente, ficando em segundo lugar o jaguarense Alfredo Varela. 3 anos depois, o presidente Afonso Pena acabou falecendo, e o último ano, 1 ano e meio mais ou menos de mandato, foi exercido então por Nilo Peçanha, que se Alfredo Varela tivesse ganho, né, dele, teríamos tido um presidente da República jaguarense. Como eu falei, ele escreveu uma gama muito grande de artigos relacionados à Revolução Farroupilha, inclusive com documentos originais que foram colecionados desde o início por Domingos de Almeida, que foi ministro da República Rio-Grandense. Eu vou ler aqui as principais obras elaboradas por ele. Homenagem do Clube Republicano Rio-Grandense de 1887, Dr. Demétrio Ribeiro, A Verdade sobre esse Homem Político, 1890, A Constituição Rio-Grandense em Defesa da Mesma, 1896, Descrição Geográfica, Histórica e Econômica, 1897, Pátria, Livro da Mocidade, 1900, Direito Constitucional Brasileiro, Reforma das Instituições Nacionais, 1902, Germano Rossler, Última Encarnação Rocambole, 1907, Revoluções Cisplastinas, 1914, Duas Grandes Intrigas, História da América Austral, 1919, Relembranças, Tempos Idos e Vividos, 1920, Política Brasileira Interna e Externa, 1929, e História da Grande Revolução, uma obra em 6 volumes sobre a Revolução Farroupilha, 1933. É essa que eu me refiro como sendo a principal obra dele, chamada de Coleção Varela, que é um conjunto de documentos sobre o conflito histórico que começaram a ser reunidos por Domingos José de Almeida, ministro do governo da República Rio-Grandense. Então, esta obra ela serve de modelo, vamos dizer assim, para todas as demais obras referente à Revolução Farroupilha. Foi um grande diplomata, também exerceu a chefia das embaixadas de Portugal, da Espanha, do Japão e da Itália, onde acabou se aposentando. Faleceu em 27 de julho de 1943, na cidade de Porto Alegre.